Nosso sistema, infelizmente, é muito falho. Inclusive, o policiamento nós presenciamos. Hoje, até chegar aqui, a gente vê. A cada esquina, não é a 100 metros, a cada 20 metros. São aglomerações de boca de urnas, certo? Escancarado. O nosso policiamento passa, simplesmente olha para o outro lado. Por quê? Porque também eles não têm, certo? A estrutura necessária para atuar. Eu queria até colocar isso no ar, né? Para onde vai ser levado esse pessoal, né? Porque, e se essa é uma hora perigosa, nós estamos... qual é a hora? Quem poderia... 10h40. 10h40. 10h37. Essa é uma hora perigosa, né? É uma hora que os problemas começam a aparecer. A gente está vendo pontuação. Já tem gente presa em Brasília, já tem gente presa em Pernambuco. Já duas aqui em Paulista agora, região metropolitana. Acaba duas pessoas em Paulista, né? Tem 26 em Petrolina, né? Todos são 28 aqui em Pernambuco. 28 em Pernambuco, né? Já tem... Oi, Alexandre. Pode falar, Alexandre. Pode falar. Já são mais duas, né, Alexandre? Exato, Pedro. Além dessas 26 pessoas detidas na cidade de Petrolina, tem essas duas pessoas na cidade de Paulista e tem mais um caso na cidade de Caruaru. Um crime eleitoral totalmente diferente, que acabou de chegar essa informação aqui no TRE, é que um eleitor chegou numa sessão lá na cidade de Caruaru, repassou o título, foi liberado para votar e quando chegou na urna, ele urinou na urna, Pedro Paulo. E essa pessoa está detida lá na cidade de Caruaru. Essa prisão aconteceu nesse instante. Isso é uma falta de respeito, uma coisa impressionante. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Gilberto, que eu tenho a felicidade de vê-lo outra vez. Bom dia, os nossos companheiros. Eu queria lembrar o seguinte, a Universidade Católica, ela faz parte do comitê pela ética, não é? Junto com a OAB e o arcebispado. Temos recebido inúmeras, e eu estava ouvindo aí o Marco, mas temos recebido inúmeras. O volume é tão alto que eu fiquei, como eu respondo lá para formular o Ministério Público, ficamos inclusive com dificuldade de dar vencimento a isso. A denúncia é um sintoma de que a sociedade, e aí Marco tem razão, não existe nenhuma norma legal. Se a sociedade não participar dela, não existe nenhuma norma legal. Se não existir uma sociedade organizada que queira, Pedro, senão não vai chegar em canto nenhum. E ele tem razão, olha, eu fiz 4 eleições, né? 92, 96, 98 e 2000. Fui vereador em 2 mandatos. E posso dizer, e aí não só como advogado, o volume e a presença na cidade do Recife, onde você movimenta 1 milhão de pessoas, indo e voltando, votando, para que o policial consiga identificar, ele tem que tipificar, ele não é Gilberto Marcos Paulo, é um homem treinado para dar porrada. Esse homem vai identificar e tipificar, ele prefere passar. Até porque pode ter um filho do deputado ali no meio, ele arrumou foi uma dor de cabeça para ele. Essa é uma verdade que precisa ser tratado. E veja, nós temos um tribunal absolutamente sensível. O Roberto é uma figura profundamente sensível. Mas não é esse, eu acho que aí ele tem razão. É uma questão realmente da sociedade participar, através dos comitês e das denúncias. Doutor Gilberto, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia aos telespectadores da TV Nova Nordeste. É bom estar aqui com vocês e podendo discutir questões presentes, atuais e que estão no quente da coisa, né? Essa história do xixi na urna. Rapaz, que revolta desgramada, o cara fazer xixi na urna. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa natural fazer xixi, mas na urna é um pinico... Eu tomei um susto agora, pelo amor de Deus. É um pinico excêntrico. Eletrônico, né? Eletrônico foi o flagrante, certamente, que se fez com ele. Né? Que agora, com a informatização, eu estava prestando atenção ao debate. Eu sou do tempo da ditadura, ou seja, minha adolescência, minha pré-adolescência, meu tempo de faculdade, inclusive, foi no período do autoritarismo militar. Essa palavra denúncia, denunciar, quando sai do Ministério Público, me assusta. Eu tenho asco ao dedo duro, porque isso infelicitou a vida de muita gente. No entanto, quando se trata do que nós estamos tratando, a coisa muda de figura, porque não é a denúncia, é o flagrante da ação nefasta. É um crime eleitoral. No primeiro momento, e doutor Paulo foi, inclusive,
beneficiário de boca de urna, certamente, eu pensava que essa forma... Se ele fosse, ele estava na política até hoje. Ele, pelo contrário, foi de insuficiência de boca de urna. A boca, o problema é o seguinte, a boca de urna dele foi minguando. Agora tá certo. Porque se ele teve mandato, naquela época tinha que ter, porque aí é que está a história. A boca de urna me parecia uma grande festa. E com essa festa, a gente tinha a alegria do dia da eleição. Em cada esquina, em cada sinal, na porta das áreas de votação, com uma certa distância, aquele carnaval, aquele frenesi, aquela manifestação da juventude, muitas vezes espontânea. No entanto, quando a gente vai para ver a realidade, com um olhar mais pré-escutador, conclui que não tem nada de democrática. É exatamente o contrário da democracia. Porque quem conseguia fazer e efetivar uma boca de urna potente era o candidato poderoso e rico. Isso afastava o candidato menos aquinhoado da campanha. Hoje, com a distribuição mais equitativa do guia eleitoral, nós temos uma possibilidade mais concreta, Gilberto, de ver um candidato, a gente pode falar porque ele está tão longe da gente, né, Tiririca. o Tiririca, né, fazer o sucesso que fez. E eu acho que o parlamento é tão rico, Paulo, que até Tiririca tem vezes, eu quero lembrar, que o índio Juruna... Três que não teriam de jeito nenhum. O índio Juruna, que também aparecia no Congresso Nacional como uma figura folclórica, derrubou um candidato a presidente da República. Gilberto, tu me permite um segundo? Claro. Eu me lembro, antes de eu ser candidato, você caminhando com uma corneta em cima do seu carro anunciando sua campanha. Não sei se foi para prefeito. Um Fusquinha, Isso. 1111, 4 bocas de som, com aquela Isso. corneta de antigamente. E Na o época... engraçado é que eu era o motorista, o verdade. locutor. Isso. Porque eu eu me mesmo lembro da época fazia eu a estava na presidência locução. da OAB. A gente subia num caixão de maçã e às vezes só Isso. ficava mesmo esperando o discurso. E Delbrando se lembra dessa história, o dono do caixão, quando o discurso era ruim. Só ficava o dono do Mas caixão. Paulo Marques, o irmão dele, juntava muita gente. Paulo Marcelo juntava muita gente. E esse Fusquinha andou um bocado Isso. nas esquinas, Eu queria na lembrar o porta seguinte, dos Giba. colégios. Giba, essa militância, inclusive eu falo até do PT, viu, agora. Ela é remunerada. Não há O mais... PT hoje é igual a qualquer Isso. partido. O Então, coronel, o que acontece? Coronel Lula está aí no lugar de Chiqueráclio, fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa que se criticava com tanta veemência. Tem uma história de Chiqueráclio que eu acho muito boa. Chiqueráclio, na época, a cédula de votação de cada candidato era confeccionada pelo candidato. De Limoeiro. De Limoeiro, Pernambuco. Uhum. Chiqueráclio de Limoeiro, Pernambuco, conhecido como Coronel Chiqueráclio. O candidato dava ao seu eleitor a cédula de votação e o envelope. Chico já entregava o envelope lacrado com a cédula, que não era única, cada candidato emitia a sua, ao eleitor. O sujeito que era mais velho, já tinha andado dirigindo caminhão para São Paulo, resolveu encarar o coronel. Entrou na fila, chegou a vez dele, ele pegou o envelope, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que estava lacrado, deu 2 passos para frente, 2 passos para trás, disse: coronel, me diga uma coisa, eu posso saber pelo menos em quem eu vou votar? E o coronel não perdeu a pose. Você não sabe que o voto é secreto, seu cabra? Não tinha direito de saber nem quem ia votar. É uma parada. Então, hoje, apesar disso, nós temos um processo aparentemente mais democrático. Se bem que com a hegemonia de aprovação que as pesquisas apontam para o coronel que está lá em Brasília. Lula Elacto. O cara. O cara, é? Ele disse que agora é o cara que diz o cara. Como é que diz em inglês? O cara agora... He's the man. Pronto. O cara não brinca, não. O coronel de Garanhuns. Que, na verdade, quando ele nasceu, ainda era Garanhuns.
né? Manda ver, bota quem ele quer para ser candidato, empurra de goela abaixo e termina acontecendo. Ou seja, a gente ainda não amadureceu muito nesse aspecto. Mas a incriminação de certas condutas, especificamente no que diz respeito ao direito eleitoral, terminou facilitando essa caminhada de quem pretende disputar o voto do eleitor, que um dia vai aprender a querer melhor. Porque o grande problema do analfabetismo, do formal e do informal, é saber querer. Nós um dia, eu sonho com isso, vamos chegar lá. Deixa eu trazer também para essa discussão Erinaldo Ferreira, cientista político. Bom dia, Erinaldo. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia a quem está acompanhando as informações pela TV Nova Nordeste. Gratificar esse programa por trazer no dia de eleição, no dia do pleito, as informações para quem está acompanhando antes de tomar a decisão do voto e para quem já votou acompanhar a repercussão da eleição. O programa é muito propício. Esse é um momento da eleição, quer dizer, o candidato que está se sentindo em desvantagem, de cometer deslizes, né? De querer na hora do desespero tentar tirar a diferença com a chamada boca de urna, né? Tentar convencer o cara na ida para a urna. Isso você falava... O que caracteriza crime, né? Crime. Você falava no bloco anterior de uma pesquisa que diz que 20% dos eleitores venderiam seu voto. Foi divulgada há pouco aí, né? E isso eu acho que até é de se comemorar, porque como foi uma cultura durante décadas, se reduziu para 20%, até que tá bom, né? Até que melhorou, porque já foi uma cultura. Já foi mais do que isso. Já 20% é cálculo de honorário de advogado. Então já melhorou muito. Agora, ficou só no percentual da gente. Perfeito. Como teve uma informação da eleição da OAB, né? Tem um incentivo para que o eleitor denuncie, e tivemos informações aqui de que tem uma grande participação da sociedade denunciando. Isso é bom. É bom que tenha esse incentivo. Agora, o que não se pode esperar... Você podia, nesse aspecto, porque eu me esqueci de fechar o raciocínio. É exatamente isso. Uma coisa é a denúncia, é o denuncismo, é o dedo duro. Outra coisa é o flagrante delito, que aí o cidadão deixa de ser apenas uma assistência, uma testemunha, para ter um papel de prender, de apontar, mesmo, de professor. chamar reforço para fazer o flagrante. Aí é o exercício da cidadania. É diferente do dedo duro que a gente criou, esse asco, que eu tenho ainda hoje, asco ao dedo duro. Também não podemos criar uma sociedade de deletores, né? E sim fortalecer as instituições para que faça esse acompanhamento, a fiscalização. É diferente, é flagrante. Vamos prender o safado que está praticando o delito. E que isso só realmente irá ocorrer quando a Justiça Eleitoral, o TRE, o Supremo Tribunal Eleitoral, busque essas parcerias com as entidades civis organizadas. Você denunciou uma coisa, muito embora o doutor Gilberto tenha verdadeiro asco à denúncia, mas você denunciou uma coisa que é preocupante. Quer dizer, quem está na rua e tem a missão, a obrigação de prender o bandido, o safado, do cara que está comprando voto ou coisa do gênero, né? O cara passa e faz de conta que não está vendo. Exato. Não, mas aí ele estava exercendo a cidadania, é o que eu estou defendendo. Ele sim, mas o policial que deixou de fazer. Exatamente isso. Aí ele estava cometendo outro crime. É outro crime. A omissão. Viu, quem tem a obrigação de agir. A sociedade civil. A estrutura para quem vai denunciar também. Exato. Ou seja, não tem a estrutura necessária. É por isso que eu quero colocar. Se prender quem está fazendo boca de urna hoje, todo mundo, vai botar onde esse povo? É por isso que eu quero colocar o seguinte: a partir de quando a Justiça Justiça Eleitoral